Num tempo em que as cidades deixaram de ser apenas cenário e passaram a ser protagonistas da crise climática, Guimarães chega a Paris com um selo renovado de reconhecimento internacional. Pelo terceiro ano consecutivo, integra a lista A do CDP, do Projeto de Divulgação de Carbono, que distingue as cidades mais transparentes e eficazes da ação climática. O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo, está em Paris, está aqui connosco em estúdio, onde depois em Paris vai participar nos CDP Awards Europe, uma cerimónia que, mais do que premiar, mede o pulso à resposta urbana e à emergência climática. Em estúdio, como dizia, temos o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo, e começo por lhe perguntar o que é que traz Guimarães aqui a Paris e o que é que está em jogo com Guimarães, capital verde europeia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite. É um privilégio, um orgulho aqui estar consigo e com quem nos ouve. Respondendo diretamente à sua pergunta, em primeiro lugar, é de facto também um privilégio para Guimarães, resultado de um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo das últimas décadas, ser reconhecida pelo terceiro ano consecutivo por esta entidade, em resultado do trabalho que tem vindo a fazer do ponto de vista da divulgação, da promoção dos indicadores ambientais de forma transparente e também da melhoria da qualidade de vida. Guimarães recebe esta distinção juntamente com cerca de 120 cidades no âmbito de cerca de 700 cidades que concorreram para este reconhecimento. E, portanto, é um orgulho. É um orgulho neste caminho que Guimarães tem vindo a trilhar, como dizia, e que levou a que este ano 2026 Guimarães fosse distinguida também como sendo capital verde europeia. Tenho dito e repetido que quero que Guimarães seja a capital verde europeia, mas se transforme na capital da qualidade de vida na Europa. O ser capital verde europeia tem que estar associado à qualidade de vida das pessoas. Iremos falar de outras cidades europeias. Estar entre as cidades melhor avaliadas no mundo, isso é um ponto de chegada, um ponto de partida? Muda alguma coisa? Obriga a alguma coisa? Acho que é um ponto intermédio. Não é um ponto de partida, porque de facto o ponto de partida já foi lá atrás. Estamos a falar de um concelho, Concelho de Guimarães, como sabe, cidade fundadora de Portugal. Daqui a 2 anos vamos celebrar os 900 anos da Batalha de São Mamede, momento fundador do nosso país. Uma cidade que no século XX, sobretudo a partir do final do século XIX, uma cidade conhecida pela sua fortíssima tradição industrial em setores como o têxtil, como o calçado, que naturalmente traziam associado uma pegada ecológica muito relevante. E digo isto para me referir a que, de facto, nas últimas 2 décadas, particularmente, Guimarães fez teve uma evolução enorme do ponto de vista da qualificação de alguns indicadores que são fundamentais ao nível da defesa do ambiente, seja na qualidade dos rios, seja na qualidade do ar, na requalificação do espaço público. E, portanto, a capital verde europeia e esta distinção não são um ponto de partida. Esse ponto de partida já se iniciou há um tempo atrás, mas também não é de todo um ponto de chegada. E por isso eu dizer que é um ponto intermédio, porque isto é acima de tudo uma responsabilidade. É o reconhecimento de um caminho que nós fizemos até aqui. É uma responsabilidade com o presente e com o futuro. É uma responsabilidade porque este trabalho e este caminho está longe de estar terminado. Eu já o disse e reconheço. O facto de sermos capital verde europeia não significa que Guimarães seja o melhor exemplo na Europa de cidade verde. Mas será, porventura, em 2026, o melhor exemplo deste trajeto que a trouxe até aqui e, sobretudo, dos compromissos que nós assumimos para o futuro. E que são compromissos muito claros e que são traduzidos de uma forma sintética na assunção das políticas de defesa do ambiente e da sustentabilidade como políticas transversais para a construção do nosso futuro. Sr. Presidente, fala-se muito de transparência ambiental, mas quando descemos ao terreno, quando estamos no terreno e estamos na rua, no bairro, no dia-a-dia, como é que essa transparência se torna visível? Nós temos vindo a fazer esse trabalho de termos um conjunto de indicadores que estamos a monitorizar permanentemente
e que queremos que estejam acessíveis a cada momento para qualquer cidadão poder verificá-lo. Isto tanto se aplica, volto a dizer, na qualidade do ar, como na qualidade da água, como na gestão, por exemplo, das nossas bacias de retenção e dos volumes de água que temos em anos como este, por exemplo, em que tivemos fortes índices de pluviosidade, até à gestão do estacionamento, à gestão do tráfego urbano. Tudo isto nós hoje temos que utilizar as ferramentas de inteligência artificial, as ferramentas tecnológicas que temos à disposição para podermos ter uma cidade e um concelho que é gerido de uma forma mais inteligente através da recolha de dados permanente, do seu tratamento e da sua disponibilização, seja para a decisão política, seja para o próprio cidadão, para poder, como disse, no seu dia-a-dia, poder fazer melhores opções naquelas que são as suas necessidades. Vamos lá ver. Quando as pessoas têm que estacionar um carro, não têm que andar à procura do parque de estacionamento que está disponível. Hoje temos ferramentas que podem auxiliar a que se dirija para aquela solução que pretende. Quando as pessoas hoje têm que utilizar o transporte público, o transporte público tem que ser cómodo, tem que ser flexível, tem que ser simples. E isso permitirá que as pessoas aos poucos possam abdicar do transporte individual para o transporte coletivo. Todos estes indicadores, eles devem estar, e estes dados, podem e devem estar disponíveis, seja os indicadores macro que traduzem o trabalho e os resultados da política de gestão municipal, e que devem estar acessíveis de forma transparente, e é um bocadinho isto que este prémio também vem aqui reconhecer, mais uma vez, é este esforço que Guimarães faz para ter indicadores, para ter monitorização desses indicadores e ao mesmo tempo poder divulgá-los e promovê-los de forma transparente. Mas eu acho que nós ainda temos um caminho longo pela frente, porque nós temos que cada vez mais utilizar este tipo de ferramentas para transformar a vida das pessoas. Isto não pode ser, e eu digo muitas vezes no caso da Capital Verde Europeia, a Capital Verde Europeia não pode ser uma capital verde das élites políticas e académicas. Eu quero que isto seja apropriado pelos nossos cidadãos. E que transformações é que concretas quer, por exemplo, um vimarense ao longo deste ano em que a Guimarães é a Capital Verde da Europa? Eu responderia em duas dimensões. Uma primeira, a Capital Verde Europeia vem a reforçar este compromisso que Guimarães tem com o ambiente e com a sustentabilidade e, portanto, eu desejo que este ano sirva para consciencializar cada vez mais a nossa população para a importância destas políticas na construção do nosso presente e do nosso futuro. E aqui coloca-se do cidadão normal até particularmente aos nossos jovens. A educação ambiental, a parte pedagógica, os projetos que temos de envolvimento da comunidade escolar em torno da sensibilização e consciencialização para a defesa do ambiente e da sustentabilidade como fatores fundamentais para a nossa qualidade de vida é determinante. Portanto, em primeiro lugar é isto. Muitas vezes há essa pergunta de quando acabar a Capital Verde Europeia, o que é que fica? Eu, em primeiro lugar, quero que fique mesmo este reforço de consciência dos cidadãos, esta apropriação de que a qualidade de vida do nosso futuro está intrinsecamente ligada com a adoção de políticas que defendam o nosso ambiente. E isso repercute-se na qualidade de vida ao nível da saúde das pessoas, do trabalho, etc. Da mobilidade na cidade. Segunda dimensão e muito objetiva, nós queremos transformar o território e queremos aproveitar este ano de Capital Verde Europeia também para transformar o território. E por isso temos vários projetos em curso, desde o projeto das ecovias, por exemplo, em que queremos duplicar o número de quilómetros que temos de ecovias, a reabilitação das zonas ribeirinhas numa extensão muito longa. Guimarães é atravessado por 3 rios,
o Celho, o Ave e o Vizela, e queremos aproveitar este ano para reabilitar, para reforçar, até para acelerar esta reabilitação das nossas zonas ribeirinhas. Queremos melhorar e criar novos parques urbanos, novos parques de lazer. Queremos plantar árvores e estamos a fazê-lo. Temos aqui um conjunto de objetivos que vão também transformar o território na forma como nós olhamos e vemos o próprio, e usufruímos o próprio território. Mas deixe-me dar-lhe uma segunda dimensão que para mim é muito importante, que é a mobilidade. Nós vamos operar uma revolução na mobilidade em Guimarães. Mas esta revolução tem que ser não contra as pessoas, mas é determinante que seja a favor das pessoas. Ou seja, nós queremos fortemente promover o transporte público, estamos a adotar medidas que vão permitir generalizar, facilitar, simplificar o acesso ao transporte público. Aqui em Paris, uma cidade que nos últimos 10 anos redesenhou ruas, reduziu o espaço de automóvel, multiplicou ciclovias, reinventou o uso do espaço público para responder à crise climática. Como é que se deve pensar hoje o papel das cidades numa crise que já não é futura e que é presente? Sim, é muito pertinente. Eu creio que esta conversa foi muito nesse sentido. Esse caminho que Paris fez, está a fazer, é um caminho que, à nossa escala, mais reduzida naturalmente, nós estamos também a fazer. Não há... Temos de ser muito claros. Estes fenómenos a que temos assistido em Portugal, na Europa, no mundo, são uma evidência que ainda este ano tivemos em Portugal com especial relevância, são uma evidência de que as alterações climáticas, como diz, já não são futuro, são presente, e nós temos que nos preparar, temos que tentar mitigar, mas sobretudo estar preparados. Isso implica também que nós tenhamos bem consciência daquilo que falávamos há pouco, que é a defesa do ambiente e da sustentabilidade é fundamental para a nossa qualidade de vida. Portanto, nós temos que repensar as cidades e o espaço público de forma a que ele seja melhor protegido e melhor utilizado pelos cidadãos. Isso implica olhar para as vias, implica olhar para a forma como nós organizamos, planeamos e projetamos a cidade para usufruto por parte dos cidadãos, dos jovens e das crianças. Implica necessariamente um esforço de reduzirmos, por exemplo, que ainda hoje é, enfim, um dos principais contribuintes líquidos para as emissões de carbono, a utilização dos veículos a combustão. Estamos a fazer, por exemplo, em Guimarães, um fortíssimo investimento na eletrificação. Hoje, os automóveis públicos, de transporte públicos de passageiros, é uma frota 100% elétrica. E este caminho tem que ser feito de forma progressiva, tem que ser acelerado. É isso que estamos a fazer. Quando falamos em olhar para as cidades, retirar o transporte individual, isso tem que ter uma alternativa, tem que ter uma possibilidade de as pessoas optarem pelo transporte público para poderem fazer a sua vida de forma normal e, de preferência, eu até digo mais, de forma mais cómoda, mais simples e mais barata. Uma coisa sem a outra é que eu não acredito, sinceramente. Se nós nos limitarmos a apregoar conceitos sem que isso seja traduzido na prática numa melhoria da qualidade de vida das pessoas, acho que não estamos a dar um bom contributo para o desafio que temos pela frente. Se formos capazes de fazer consciencializar as pessoas da importância deste trabalho e, ao mesmo tempo, a forma como nós planificamos, planeamos, concebemos a organização da cidade, ela ajudar a que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida na sua vida concreta, que passa por as deslocações de casa para o trabalho, de casa para a escola, aquilo que no fundo marca a vida das pessoas e das famílias, nós temos que conseguir melhorar. Hoje estamos a olhar para a cidade, por exemplo, a ver como é que conseguimos criar estacionamento dissuasor na periferia da cidade e que possamos de seguida ter transportes simples, cómodos, eficazes, confiáveis, transportes públicos que permitam que as pessoas circulem na cidade. Portanto, isto é uma nova forma de olharmos para a cidade e para o concelho que, do meu ponto de vista, tem que ser feito
a par e de mãos dadas com as pessoas, com as empresas, com as famílias, com as instituições. O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo, nos nossos estúdios aqui na RFI. Guimarães, que lembro, é a capital verde europeia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, muito gosto.